noite, bem-vindos à 111ª aula do nosso curso de filosofia. Hoje vamos pensar a partir das ideias de Marx, que é um dos mais importantes filósofos do século XIX e cujas ideias determinaram a própria forma da geopolítica no século XX. O mundo seria muito diferente sem as ideias e sem a obra de Karl Marx. Mas quem foi Marx? Marx era filho de um advogado prussiano, um judeu que havia abandonado o judaísmo. Era um judeu ateu, um judeu iluminista que havia abandonado o judaísmo para que pudesse ingressar na igreja evangélica estatal da Prússia, com o propósito, de tornar-se mais apto a ter entradas sociais que eram negadas aos judeus. Então, o pai dele era, o último representante de uma linhagem de rabinos e, de fato, foi o primeiro dessa linhagem de rabinos a receber uma educação secular. Ele era, membro da classe média alta, tinha vinhas, e realmente era um liberal clássico, um iluminista, que havia se casado, inclusive, com uma jovem de família rica, cuja família tinha empresas, participava do comércio, da indústria, família, inclusive, da mãe de Marx, de Karl Marx. Mais tarde veio a fundar a empresa multinacional que hoje é a Philips. Então Marx teve uma infância de classe média alta, proprietária, tanto do proprietário de terras quanto de imóveis, e até os 12 anos ele foi educado em casa. O pai dele carregou-se da educação do jovem Marx. E aos 12 anos, Marx foi enviado para a escola secundária de Trier, que era onde Marx vivia. E lá naquela escola ele foi apresentado à filosofia iluminista, de modo geral, ao humanismo iluminista. De fato, tratava-se de uma escola alinhada com os valores iluministas, o que era um problema em Trier, que tinha um governo conservador. Não é à toa que o governo de Trier realizou uma intervenção na escola, demitiu vários professores, porque os professores estavam apresentando aos seus alunos, secundaristas, textos que eram considerados revolucionários, textos liberais, textos iluministas. E aqui a gente está falando de 1830. O Marx nasceu em 1818 e ficou até 1830 estudando em casa. O Marx que viveu no século XIX, boa parte do século XIX. Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, aos 64 anos. Então, Marx, aos 16 anos, terminou a escola secundária e foi para a Universidade de Bonn. E lá na Universidade de Bonn, Marx inicialmente teve um sucesso acadêmico, ele teve boas notas, porém logo se juntou ao Clube da Taverna, como era chamado, um clube de jovens que discutiam ideias políticas radicais, que tinham posições políticas radicais também. E com isso,
o jovem Marx teve problemas acadêmicos, as suas notas caíram. Enfim, ele fazia direito, né? Ele fazia faculdade de direito, porque o seu pai assim exigia. O seu pai era advogado e pensava que a carreira do direito daria mais frutos financeiros, né, para Marx. E já nessa época, Marx se interessava mais intensamente pela filosofia. E com as notas de Marx em queda, o seu pai decidiu transferi-lo aos 18 anos para uma universidade mais rígida, uma universidade com mais ênfase no rigor acadêmico, que era a Universidade de Berlim. Então, em 1836, Marx foi para Berlim, né? Foi, enfim, aos 18 anos para a Universidade de Berlim. E lá ele continuou estudando direito, porém ele teve um aprofundamento muito grande na própria filosofia, e muito especialmente em Hegel. Aos 19 anos, Marx começa a ler Hegel, que havia morrido pouco tempo antes. A gente está aqui em 1836, 1837, e Hegel havia morrido em 1831. Hegel, que é o grande filósofo da Alemanha. Então Marx começa a ler Hegel e começa a discutir Hegel também com colegas, e passa a fazer parte de um grupo de jovens hegelianos. Esse grupo propriamente entrou para a história do pensamento e da política como justamente os jovens hegelianos. E os jovens hegelianos tinham uma visão e uma leitura muito interessante de Hegel. Eles recusavam toda a dimensão metafísica da obra de Hegel, recusavam toda a busca do absoluto, o entendimento de que a história é a realização da autoconsciência do absoluto. Isto é, em última instância, de Deus, né? Mas, enfim, por que Hegel não chama Deus, né, o absoluto de Deus, não nomeia esse absoluto? Porque a palavra Deus é muito carregada semanticamente. E nós vemos isso em vários filósofos, como eles evitam nomear esse ponto de partida e ponto de chegada do pensamento com o nome propriamente Deus, porque esse nome remete a um conjunto de significados que é muitíssimo vasto, que é incontrolável de fato. Deus é uma palavra selvagem, porque ela pode significar muita coisa diferente, né? E a rigor depende do próprio contexto em que está sendo usada. Então o Hegel não vai usar esse termo para designar o absoluto, embora em última instância o que Hegel quer dizer com absoluto é o próprio Deus, né? Então os jovens hegelianos recusam essa dimensão metafísica da obra de Hegel, recusam a busca do absoluto, recusam a busca da compreensão do absoluto, né? Recusam o entendimento de que o absoluto se realiza na história, ou mais ainda, que o absoluto desenvolve e descobre a sua autoconsciência no plano da história, e que esse absoluto, que é o próprio espírito absoluto, descobre-se a si mesmo como espírito absoluto no pensamento humano e na história humana. Eles recusam isso tudo. E com o que eles ficam, esses jovens hegelianos? Eles aproveitam essencialmente a ideia da dialética, a dialética hegeliana, e aplicam
a dialética hegeliana, que é uma ideia muito poderosa, aplicam essa ideia à política, à história, e no caso de Marx também, à economia, ao desenvolvimento da própria sociedade. De modo que as ideias de Hegel ficam invertidas. Porque, vejam, Hegel é o ápice do idealismo alemão. E no sistema hegeliano, a ideia é a própria realidade. E a realidade é a própria ideia. A razão é a própria realização do real. Né? E o real é a manifestação da própria razão. Então há uma identidade entre o racional e o real no pensamento de Hegel. E essa identidade desaparece com os jovens hegelianos. Eles de fato invertem Hegel e consideram que só há de fato a dimensão do material, do real do ponto de vista, enfim, do fenômeno. Então eles simplesmente ignoram toda a dimensão metafísica e a dimensão transcendental que caracteriza o próprio idealismo alemão. Isto é, essa dimensão transcendental que vem desde Kant. O que é esse transcendental? É a concepção de que é possível, né, e esse é o papel inclusive da filosofia, é possível descobrir as próprias condições de constituição da realidade no pensamento humano. De certo modo, o processo cognitivo e intelectual, o processo de apreensão daquilo que Kant chama das intuições sensíveis, que se dá pelas formas do espaço e do tempo, e o processo de entendimento daquilo que é apreendido pela sensibilidade, no espaço e no tempo, pelas formas do espaço e do tempo, é processado por uma série de categorias, né? Categorias que são a priori. Isto é, nós somente podemos acessar do mundo aquilo que já está em nós. De certo modo, o idealismo alemão é um aprofundamento e um esclarecimento da própria monadologia de Leibniz. É a concepção de que nós, a rigor, não temos janelas. E o que constitui... Nós somos mônadas na terminologia de Leibniz. E o que constitui essas janelas é o fato de que a mônada possui certas estruturas universais. Então, o princípio básico do idealismo alemão é o de que nós conhecemos mais a nós mesmos do que a própria realidade quando conhecemos a realidade. Porque a realidade se constitui em nós. Né? Nós, com os nossos... enfim, com as nossas formas a priori da intuição, com as categorias a priori do entendimento, constituímos a própria realidade, porque constituímos o próprio fenômeno. Né? Então há algo fora do fenômeno que nós não fazemos ideia do que seja. E o processo de desenvolvimento do ser humano é o processo que tem dois pontos de apoio. Né? Esse desenvolvimento acontece simultaneamente como desenvolvimento do conhecimento do mundo e como desenvolvimento do espírito. Porque esses dois pontos constituem, a rigor, duas perspectivas de um mesmo e único processo. Os jovens hegelianos recusavam essa tese e ficavam somente com o fenômeno. E traziam o fenômeno justamente para o lado do absoluto.
O fenômeno era o absoluto, por assim dizer, né? Porque só há o plano do fenômeno, e mais ainda, esse fenômeno se constitui como matéria, esse fenômeno se constitui como, enfim, a realidade material do mundo, sujeita a leis que podem ser identificadas e tratadas de modo científico, de modo mecânico, porque se toda a realidade é material, a lei da natureza é essencialmente mecânica. Então, o Marx faz parte desse grupo de jovens hegelianos, inverte, né, a concepção de Hegel a respeito da descoberta e da tomada de consciência do espírito, inverte no sentido de recusar o próprio espírito e de ficar com a parte material, com o fenômeno. E com a própria ideia de que a história se desenvolve como um processo de tomada de consciência, mas não mais do espírito absoluto, agora do espírito humano. O espírito humano que é determinado e que é, enfim, que é fruto das próprias condições materiais da realidade. Então, o Marx, nesse momento, está na faculdade de Direito e ele resolve fazer uma tese, né, para obter o seu doutoramento. E ele decide fazer uma tese em filosofia, a tese a respeito, enfim, do materialismo de Demócrito e de Epicuro. Uma tese materialista, na qual ele recusava a concepção, enfim, recusava a influência da metafísica e da religião na busca do conhecimento. Muito bem. Pouco tempo depois, então, que ele entra, depois do momento em que ele entra na Universidade de Berlim, seu pai morre em 1878. E isso começa a gerar dificuldades para Marx, porque era seu pai que sustentava toda a família com seu trabalho, era seu pai que tinha, de fato, que assumia para si a tarefa de cuidar, inclusive financeiramente, de Marx, e de seus irmãos, suas irmãs, enfim. E com a morte de seu pai, tudo se rompe. É claro que há uma herança, mas essa herança também se evapora rapidamente. E Marx, né, acaba casando com a esposa, com Jenny, nesse período também. E ele vai defender uma tese de doutorado em filosofia, o que faz com que ele decida o seu caminho de modo independente daquele que seu pai desejava, que era o caminho do direito. Marx não será um advogado, isto é, não terá as facilidades econômicas da própria carreira que eram as facilidades que advinham do fato de ser filho de um advogado já estabelecido e constituído. Então, ele vai defender essa tese de doutorado materialista, percebe que em Berlim não haverá muito espaço, ele sofre críticas dos professores clássicos de Berlim, e decide defender a tese em Iena, que era uma universidade mais liberal, mais aberta, e tem sucesso nessa defesa. Depois disso, ele vai para a Colônia, em 1842, aos 24 anos, já casado com Jenny. Ele vai para a Colônia e depois, enfim, Colônia ele vai ser editor de um jornal de curtíssima duração, de um único exemplar, mas que abre caminhos para ele, um jornal radical. E depois vai para Paris. E ali em Colônia, em Paris, ele começa a escrever também. Enfim, começa a desenvolver a sua própria filosofia materialista, historicista.
E começa a chamar a atenção, inclusive, dos socialistas e dos anarquistas, e começa a conhecê-los, né? E entre esses socialistas e anarquistas está o seu amigo da vida toda, que foi o Friedrich Engels, que era o filho enfim, de um industrial muito importante, muito rico, e Engels acaba, enfim, nos momentos mais difíceis da vida econômica de Marx, da vida, enfim, financeira dele, acaba sustentando e ajudando de modo decisivo o próprio Marx. Então, Engels não foi somente um interlocutor e um contribuidor de ideias para Marx, eles escreveram vários textos juntos, mas foi também uma espécie de mecenas de Marx, né, sustentando a própria vida financeira de Marx em vários momentos. E nesse momento, ele, enfim, Marx vai para Colônia, depois vai para Paris e começa a escrever aquele que foi o seu texto filosófico fundamental, né? Que deu origem a um processo de desenvolvimento intelectual propriamente que o conduziu a se tornar o Marx que nós conhecemos. O texto é o conjunto de manuscritos econômico-filosóficos. E ele publica esse texto em 1844. Logo depois, em 1845, Marx vai para Bruxelas, né, e ali ele escreve, entre outros textos, um pequeniníssimo texto composto de 11 parágrafos, 11 frases praticamente, né, que são as teses sobre Feuerbach. Então é um textinho minúsculo, cabe em 2 páginas, talvez em uma se a letra for pequenininha, no qual o Marx apresenta as suas críticas ao materialismo de Feuerbach. E quais são as críticas ao materialismo de Feuerbach e, a rigor, ao materialismo filosófico iluminista? Ele critica o materialismo, o idealismo e a própria filosofia. A crítica ao materialismo é a de que o materialismo filosófico, em suma, acaba sendo teórico demais, né? Ele não conduz à ação. Assim como a crítica ao idealismo, que o idealismo é abstrato, o idealismo é teórico. Tanto o materialismo quanto o idealismo não conduzem à ação prática e à transformação do mundo. E nesse sentido é que Marx, na 11ª tese sobre Feuerbach, escreve aquela famosa frase. Na verdade, a 11ª tese é simplesmente uma frase, né? É aquela frase famosa na qual ele diz que a filosofia até hoje limitou-se a tentar compreender o mundo, mas agora é hora da filosofia mudar o mundo, transformar o mundo. Então a filosofia não pode se limitar à contemplação e à compreensão, o pensamento sobre a realidade. A filosofia deve buscar agir sobre a realidade. Bom, essa concepção, né, de Marx já mostra a que ele veio. A rigor, ele não é um filósofo somente, né? Ele é, obviamente, um filósofo, mas é um certo tipo de filósofo. Porque, o que é a filosofia? Desde que o nome filosofia foi cunhado ali por Pitágoras, depois por Platão. O que é um filósofo? Um filósofo é um amante. É um amante de algo. Né? É um amante da sabedoria. O filósofo é um amante porque ele busca a sabedoria que ele não possui.
O diálogo platônico, o banquete, é espetacular na definição do próprio sentido da filosofia. Porque o Sócrates, no banquete, mostra que justamente nós amamos aquilo que não temos. Nós buscamos aquilo que não possuímos. E, de fato, o filósofo é aquele que reconhece não possuir a sabedoria. Platão desenvolve esse tema na própria Apologia de Sócrates, em que Sócrates afirma com clareza que ele não era sábio. Ele era um amante da sabedoria, mas não era sábio. Então, no banquete, que é tornado banquete, aparece essa definição do amor. O amor justamente como uma busca de algo que não se possui. Uma busca motivada pelo reconhecimento dessa ausência. Então a filosofia parte dessa ausência, parte desse vazio, dessa angústia. A filosofia é provocada por uma angústia. E a angústia de saber que nós não temos algo. E o que é esse algo no caso da filosofia? Aqui acompanhando o raciocínio platônico do banquete. O que é esse algo? Esse algo é justamente a sabedoria. Então o banquete é um diálogo sobre o amor, sim, mas é um diálogo sobre a própria filosofia, sobre a natureza da filosofia. Porque a filosofia é definida justamente, etimologicamente, como amor à sabedoria, amor à sofia. E essa sofia é uma sabedoria teórica, não é uma sabedoria prática. Então, o que nós buscamos propriamente com a filosofia é uma sabedoria que corresponde ao entendimento, a rigor, dos princípios, das causas, dos fundamentos da própria realidade, do próprio ser humano. Nós encontramos essa solução aqui para a própria ideia de filosofia no Fédon, quando Sócrates está ali preso, aguardando a morte, e ele conversa com seu interlocutor, dizendo que além de ele estar escrevendo versos, porque Sócrates não era analfabeto, e outro dia eu ouvi um professor universitário, especialista em história e filosofia antiga, dizendo que Sócrates era analfabeto. Eu quase pulei da cadeira. É claro que eu não falei nada, mas eu quase pulei da cadeira. Sócrates não era analfabeto. No Fédon ele conta que estava lá escrevendo poemas e mais, ele discute o livro de Anaxágoras que ele estava lendo. Então, ali no Fédon, ele diz o que é essa sabedoria que o Platão e que o Sócrates buscam. Que sabedoria é essa? É uma sabedoria das causas. É a sabedoria das causas últimas da realidade e das ações humanas. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque no Fédon, quando Sócrates discute o livro de Anaxágoras sobre a natureza, Sócrates diz, olha, esse livro me pareceu muito interessante. Ele começa justamente afirmando, o Anaxágoras começa afirmando que vai explicar as causas das coisas, e eu pensei, bom, então aqui encontrei as respostas. Todavia, Anaxágoras não explica as causas, não explica nada a rigor, ele descreve. E aqui encontra-se a causa da frustração, uma razão para a frustração de Sócrates. Ele fala, olha, eu fiquei frustrado porque eu esperava muito e encontrei pouco. Anaxágoras, de fato, consegue descrever a minha situação aqui, eu, Sócrates, preso aqui nesta cela, e sentado diante de um livro, mas ele não explica por que eu estou aqui. Por que eu não quis fugir ontem à noite
com Crichton, que subornou os guardas. Por que agora eu não estou na costa da Sicília? E continuo, a despeito de ter os guardas subornados, fingiriam que estariam dormindo, né, e fingiram, e eu não fugi. Né? Não explica por que eu estou aqui neste momento, nesta atitude. Isto é, ali o Sócrates barra Platão faz uma distinção clara entre a descrição e a explicação. E o conhecimento é função justamente da explicação. E a sabedoria é a compreensão profunda desse conhecimento, né? Desse conhecimento a respeito das causas últimas das coisas. Então, o que é propriamente filosofia? A filosofia é uma compreensão teórica das causas últimas das coisas. A filosofia não é a ação. E aqui nas 11 teses sobre Feuerbach, na 11ª, mas também isso está presente nas anteriores, mas na 11ª isso está muito claro, Marx se posiciona como um antifilósofo. Ele não está interessado em filosofia. Ele está interessado em agir, em ação. Né? Ele não está interessado em refletir profundamente sobre as causas últimas da própria realidade, inclusive dos próprios fenômenos sociais e econômicos. Ele não está interessado, em primeiro lugar, nisso. Toda a reflexão para Marx está voltada para a ação. E, justamente, é o que Marx começa a fazer na sua vida, começa a agir. Ele, enfim, depois dos manuscritos econômico-filosóficos, depois das teses sobre Feuerbach, que é um textinho muito pequeno, ele vai, enfim, escrever em 1846 aquela que talvez seja a sua, junto com os manuscritos econômico-filosóficos, a sua obra-prima, né? Porque ali estão assentados, ou continuam a ser assentados, estão mais bem discutidos e detalhados os fundamentos do seu pensamento, que é a famosa ideologia alemã. E nesse livro, Marx faz uma crítica bastante séria ao idealismo alemão. Né? E ele faz essa crítica como? Quando ele vai à Inglaterra e ele ali conhece, enfim, por meio de Engels, que já morava na Inglaterra, morava em Manchester, conhece todo o movimento, né, que se levantava ali de defesa dos proletários, do movimento socialista, do movimento anarquista. E, de fato, é em A Ideologia Alemã que Marx define os seus conceitos fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia de que os seres humanos são seres históricos, materiais e econômicos, né? E que na própria natureza humana existe em função dos meios de produção econômica do homem, o homem definido em termos da sua capacidade produtiva. A própria história humana é a história da sucessão das relações entre as classes sociais. Então existe sempre uma classe que é detentora dos meios de produção e é a classe dominante, e é a classe que oprime e que exige que a classe oprimida trabalhe para ela. E essas classes vão se sucedendo, né? E vão se sucedendo de modo que a nova classe dominante sempre cria
uma espécie de ideologia que é uma mistificação da própria realidade, né? É uma falsa consciência produzida pela classe dominante e imposta à classe dominada, de acordo com a qual a classe dominada vê-se de um jeito que não corresponde à natureza das relações de dominação. Então, para Marx, existe sempre, em todos os tempos, desde que a sociedade foi estabelecida, uma certa base, uma estrutura que é de natureza econômica, né? E essa estrutura determina a superestrutura, essa base determina a superestrutura, que é de natureza cultural, política, religiosa, filosófica, enfim. Todo o mundo da cultura, todo o mundo da religião, da política, inclusive o mundo da autoconsciência, se estabelece a partir de uma base que é econômica, material, que se constitui nos próprios modos de produção daquela sociedade. Enfim, o fundamento de toda a sociedade é o modo de produção material sobre o qual aquela sociedade se organiza, né? E essa organização sempre depende do modo da maneira como esse modo de produção se estabelece. E é justamente aqui, em função do modo de produção, que as lutas de classe têm lugar. E como que acontece essa luta de classes? E aqui nós temos justamente a influência de Hegel para explicar a dialética hegeliana. Vocês vão lembrar que Hegel, em determinado momento da fenomenologia do espírito, apresenta uma passagem que é muito famosa, que é a da dialética do senhor e do escravo. E nessa passagem, Hegel estabelece, por meio de uma espécie de experimento mental, como teria acontecido o desenvolvimento da consciência, do espírito individual, né? E essa consciência se originaria, em primeiro lugar, de uma luta por reconhecimento, uma luta pelo domínio, pelo poder, entre dois indivíduos. Há dois indivíduos aqui que se encontram. E no momento em que eles se encontram, eles são desprovidos da autoconsciência. Eles não sabem quem são realmente. Mas eles se encontram. E eles, numa luta pelo domínio e pelo reconhecimento, eles se entregam a uma guerra, uma disputa, uma luta propriamente de vida ou morte. E quando há essa luta de vida ou morte, há dois desfechos possíveis. O primeiro desfecho, um mata o outro, independentemente de qual seja, um mata o outro. O segundo desfecho, um se rende ao outro por medo. Então, se não há um medo, se os dois lutam efetivamente até a própria morte, e um dos dois morre, a consciência não se desenvolve. Porque há ali um sujeito que não tem consciência de si e que vê o outro como um objeto e mata o outro. E esse outro permanece objeto, agora um objeto inanimado. A dialética das consciências precisa de um outro que constitua sempre um desafio.
Então, se um mata o outro, a consciência não se desenvolve. Todavia, se um deles, por medo de morrer, desiste e se submete e diz: não me mate, eu faço o que você quiser, mas não me mate. Serei seu escravo, mas não me mate. Nesse momento, diz Hegel, estabelece-se uma relação dialética baseada na violência, baseada no poder de vida ou morte, né? Provocada pela ausência de medo de um e pela presença de medo de outro. Quem é que não tem medo nessa relação? Quem é que vence uma relação dialética? Quem não tem medo? Quem não tem medo de morrer? Então o senhor é justamente aquele que não tem medo. E o escravo é justamente aquele que tem medo. Todo escravo é escravo por medo, né? E por quê? Porque se não tivesse medo, fugiria, enfrentaria o feitor, enfrentaria o seu senhor, mataria, né? Mesmo correndo um grande risco de morte. Então aquele que não tem medo não é escravo, porque ele prefere morrer a se submeter. E o escravo é justamente aquele que tem medo, né? E justamente o senhor, que não tem medo, submete o escravo. E pelo olhar do escravo, o senhor começa a descobrir quem ele é. Poderoso. Ele começa a descobrir que ele é o senhor e que todas as suas vontades serão realizadas pelo escravo. E ele começa a descobrir quem é justamente nessa relação. Então a relação entre o senhor e o escravo dá início a uma dialética na qual, em primeiro lugar, o senhor toma consciência de si, por meio do olhar do escravo, do submetido, né? Todavia, o escravo, submetido ao senhor, começa a produzir coisas, começa a trabalhar para o senhor, começa a retirar da terra aquilo que será transformado em produto, aquilo que será transformado em bem, seja alimento, seja decoração, enfim. E o escravo começa a fazer isso cada vez com mais eficiência. E chega um momento que o escravo olha para a vida do senhor, e o escravo ainda não tem consciência de si, mas ele olha para a vida do senhor e percebe que tudo aquilo ali, todo o luxo no qual o senhor vive, todas as condições de vida do senhor, a casa em que ele habita, a comida que ele come, os móveis que ele usa, os utensílios, tudo ali foi produzido por quem? Pelo próprio escravo. E ele começa a perceber que ele produziu as condições de vida do senhor, que ele mesmo, escravo, não tem. E que o senhor, em certo sentido, passa a depender dele, do escravo. E se há vários escravos ali, eles começam a tomar consciência do fato de que o senhor, para ser senhor, depende do escravo. E que eles é que dominam a vida inteira do senhor, porque tudo na vida do senhor foi feito por eles e é feito todos os dias por eles, né? E eles então percebem, reconhecem que a rigor, naquela relação, eles são mais fortes, porque eles constituem o mundo do senhor. E o senhor, de certo modo, passa a ser escravo dos seus escravos, porque ele depende deles para manter a sua condição de vida. O senhor agora depende dos escravos para viver. E quando os escravos finalmente compreendem isso, eles tomam a chamada consciência de sua classe. E aqui nós estamos já de volta ao Marx, né? Eles tomam a consciência de classe.
E eles decidem que as coisas não permanecerão assim, porque eles são oprimidos por alguém que é mais fraco. Eles são mais fortes. Eles fazem o mundo do Senhor, dos poderosos, da classe opressora, da classe dominante. A classe dominante depende deles. E quando eles finalmente têm essa consciência, né? Quando finalmente eles adquirem a consciência de classe, eles estão prontos para fazer a revolução. E fazem a revolução. Todavia, quando eles chegam ao poder, eles estabelecem também uma relação de dominação com outra classe. E para dominar a outra classe, eles precisam criar uma ideologia. Uma ideologia na qual a classe dominada se submeta e se satisfaça com as suas condições de trabalho. Essa ideologia pode ser religiosa, essa ideologia pode ser cultural, né? Essa ideologia pode ser o estabelecimento de um sistema de castas de natureza sobrenatural. Enfim, trata-se de uma ideologia que, a rigor, produz uma falsa consciência nos oprimidos, na classe oprimida. E é justamente essa falsa consciência, que não corresponde à realidade, que Marx chama de ideologia, né? A partir desse livro, A Ideologia Alemã. E Marx mostra como, de certo modo, o idealismo alemão constitui uma ideologia, né? Uma ideologia que impede, que dificulta e impede a própria revolução necessária para Marx. Marx é um revolucionário e defende a revolução, defende a subversão da ordem, né? Defende que as classes oprimidas acabem se revoltando e produzindo a própria revolução, né? Marx entende que esse processo acontece ciclicamente na história. E ele compreende que esse processo se dá de modo cujas leis podem ser apreendidas, podem ser descobertas. E as leis desse processo de revolução e de constituição de uma nova classe dominante são justamente as leis da dialética hegeliana, agora aplicadas à matéria, não somente às consciências. A consciência é fruto da matéria para Marx. A consciência de classe, é fruto das condições materiais de trabalho e de produção, né? E é justamente como uma tentativa de explicar às massas de trabalhadores esse processo que 2 anos depois de publicar A Ideologia Alemã, o Marx e o Engels publicam o famoso Manifesto Comunista, em 1848. E o Manifesto Comunista é uma simplificação dessas concepções, mas uma simplificação que, enfim, que tem os elementos essenciais da teoria, né, e da prática, da teoria que corresponde a uma prática marxista e de um chamado, a rigor, para que os trabalhadores do mundo se unam e constituam uma força que lhes permita contrapor-se à força do próprio capitalismo, né, dos burgueses, os detentores dos meios de produção que oprimem os trabalhadores. O projeto do Marx é influenciado pelo socialismo utópico francês, por Proudhon, por Saint-Simon, e é o projeto de superação das diferenças entre as classes sociais e de tomada dos meios de produção por parte dos próprios trabalhadores. Então, quais são as grandes influências de Marx? As grandes influências que ele recebeu? Em primeiro lugar,
a dialética de Hegel, né? É a obra de Hegel, mas somente no que diz respeito à dialética. E é o papel da história como campo de desenvolvimento da própria consciência, no caso de Marx, da consciência de classe, diferentemente de Hegel, que era da consciência do absoluto. Então, em primeiro lugar, a dialética de Hegel. Em segundo lugar, a grande influência, outra grande influência que Marx sofreu foi a dos socialistas utópicos franceses, né? E em terceiro lugar, foi a dos economistas políticos britânicos, né? Ricardo, enfim. E Marx pensava justamente que a grande questão estava ligada à economia, a questão do desenvolvimento da história estava ligada à economia. E a partir então do Manifesto Comunista, Marx se entrega de modo intenso à própria prática política da constituição de organizações de trabalhadores, né? E ele vai para Londres no ano seguinte, em 1849, onde ele vai, enfim, ficar basicamente a vida toda, vai viajar e tal, mas ele vai morar em Londres pro resto da vida, vai morrer em Londres, inclusive, em 1883. Então ele chega a Londres em 1849 e ele começa a fazer mobilização política, não só na Inglaterra, como na Europa toda. E é justamente nesse contexto que ele vai formando associações de trabalhadores e comunas e vai apoiando levantes de trabalhadores, até que em 1864 ele funda a primeira Internacional Socialista, em que há aquela famosa disputa com Bakunin, de que falamos na aula há 2, 3 semanas, que tratamos de Bakunin, né, e que Bakunin é expulso da Internacional, da primeira Internacional, e Bakunin escreve vários textos contra Marx, né, e a concepção fundamental de Bakunin é a de que Marx, a rigor, é um, é um pensador autoritário, né? Ele defende o autoritarismo, a substituição de uma violência política que é perpetrada pela nobreza e pela elite industrial e econômica, por uma violência que é perpetrada por uma classe política em nome dos trabalhadores, mas contra os trabalhadores. E Bakunin estava certo. A rigor, o Marx era autoritário, propunha um governo autoritário. E baseado no quê? Baseado essencialmente num conjunto de ideias que estão ali apresentadas nos manuscritos econômico-filosóficos, que estão apresentadas nas teses sobre Feuerbach, que estão apresentados em A Ideologia Alemã e no Capital. O Capital, que é um livro, na verdade, dividido em 3 volumes, e somente o primeiro volume foi publicado em vida, né, em 1867, por Marx, lá na Inglaterra já. Né? O segundo volume foi publicado em 1885, postumamente, o terceiro em 1894, também postumamente. E nesses 3 textos fundamentais, né, e também no Capital, que já é um texto mais técnico do ponto de vista da economia política, né, mas nesses 3 textos fundamentais, que são os manuscritos econômico-filosóficos, nas teses sobre Feuerbach e na ideologia alemã, nós temos os elementos básicos do pensamento de Marx. Em primeiro lugar, como é evidente, a inversão da dialética hegeliana. Né? A dialética hegeliana é aproveitada como um processo de tomada de consciência na história, porém não com vistas à constituição da consciência do absoluto, e sim com vistas à consciência de classe dos trabalhadores. Né? Então perde-se aqui uma meta, né, de certo modo, espiritual, como um processo metafísico
da dialética hegeliana, que tinha um desdobramento material na história, tá? Mas era um processo, enfim, metafísico que constituía o processo histórico. Então isso se perde, se inverte, se torna de fato uma dialética materialista, né, com uma lei mecânica do desenvolvimento das consciências de classe ou da consciência de classe. Em segundo lugar, o materialismo histórico, porque para Marx a história é justamente o palco onde as lutas de classe acontecem, né, e onde se dá o desenvolvimento da consciência de classe. Se dá na história. Então a história não é mais, como era em Hegel, o palco da consciência, da tomada de consciência, da descoberta, da fenomenologia do espírito propriamente, mas a história é o palco do desenvolvimento da consciência de classe dos trabalhadores que trabalham a matéria, né? E há também um outro elemento importante no pensamento de Marx, além da dialética do materialismo histórico, que é a concepção de que são as condições materiais que constituem a própria cultura, a religião e a política, que constituem, enfim, a superestrutura na qual nós pensamos, nós falamos, a própria língua, enfim. E a classe dominante constitui uma falsa consciência, impõe aos trabalhadores, por meio da propaganda, uma falsa consciência que faz com que eles busquem, né, algo que não corresponde ao seu real interesse, que corresponde ao interesse da classe dominante. E aqui nós temos a ideia da ideologia, também fundamental em Marx. Uma ideologia que justifica e que promove a alienação do homem. Alienação que é justamente a alienação do fruto do seu trabalho. O trabalhador é alienado em vários graus. E alienado porque ele não sabe quem é, porque ele não tem a consciência verdadeira da sua condição, e porque também o que ele produz não fica para ele, é retirado dele, é expropriado dele. Então, o homem é alienado, né? Essa é, enfim, outra ideia importante de Marx. Agora, essas ideias constituem-se dentro de uma metafísica mecanicista e determinista, porque Marx é um materialista em primeiro lugar. É um materialista iluminista, né? E nesse materialismo é possível estabelecer para Marx, né, o conjunto de leis de funcionamento e desenvolvimento da própria sociedade. É por isso, inclusive, que Marx é considerado o primeiro sociólogo, um dos primeiros sociólogos, porque ele buscava compreender o funcionamento da sociedade, as leis objetivas do funcionamento da sociedade. E a partir dessas leis, se a sociedade é toda material, se os indivíduos são materiais, seria possível pensá-los como se fossem peças num jogo mecânico. Isto é, peças que podem ser movidas e trabalhadas para que o resultado almejado na história seja obtido. Em outras palavras, Marx é um determinista histórico. Ele acredita que, como a história é toda mecânica, toda material, é possível encontrar as leis mecânicas de funcionamento dessa matéria e, portanto, é possível descobrir o futuro, a história. Então, Marx acredita realmente que é possível determinar e, mais ainda, de certo modo, acelerar o desenvolvimento da história. De certo modo, guiar a partir do conhecimento dessas leis da história, que são as leis dialéticas da história. E mais ainda,
um último elemento aqui importante para a gente entender, que está explícito na filosofia do Marx, é a concepção do valor da revolução. Marx é um revolucionário, ele deseja a revolução. E a revolução não é mera reforma, a revolução é a subversão da própria ordem da sociedade, da destruição física, material, né, de uma classe social, que é a da burguesia, e da substituição da burguesia, materialmente falando, pelo proletariado, no exercício do poder político e do poder econômico. E com isso ele afirmava a necessidade justamente dessa ditadura do proletariado criticada por Bakunin, né? Uma ditadura autoritária e totalitária que comandaria toda a sociedade. E comandaria a sociedade sob a justificativa de que seriam os trabalhadores no poder. Todavia, Marx não propõe nenhum tipo de democracia dos trabalhadores, não. Trata-se de trabalhadores governando de modo autoritário, né, em nome dos trabalhadores, para a defesa dos trabalhadores. Trata-se simplesmente da substituição de um rei-sol, né, por um núcleo, enfim, de um partido, ou de uma associação de trabalhadores, que deterá em suas mãos o comando de todo o país e, quiçá, de todo o mundo. Essa é a tese de Marx, essa é a ideia, o projeto de Marx. E Marx, a partir daí, propõe, e aí já entramos no plano da fantasia, né? Propõe que desse socialismo que se constitui numa ditadura do proletariado, uma ditadura socialista do proletariado, em determinado momento poder-se-á constituir um comunismo em que o próprio poder, o próprio governo, as próprias estruturas governamentais poderão ser suprimidas, porque estaremos na situação de igualdade absoluta de todos, numa nova consciência, porque essa nova consciência será produzida a partir das novas condições de materiais, condições de materiais de produção, que serão justas, então todos serão justos, terão uma consciência justa. Essa é a aposta de Marx, né? Então, o próprio ser humano terá sua natureza transformada, deixará de ser egoísta, deixará de ser mesquinho, deixará de ser acumulador de riquezas e passará a viver uma fraternidade universal. É esse o projeto de Marx. Só que, evidentemente, nós temos aqui um projeto milenarista, um projeto que, de certo modo, é quase religioso. Numa carta ao final da vida a um amigo, Marx dizia que a esperança dele era justamente que o homem, numa sociedade socialista, pudesse ter a sua natureza transformada e pudesse finalmente retornar à sua condição original, né? A condição pré-histórica em que todos eram iguais. De fato, nós temos aqui uma espécie de desejo de um retorno a um Éden, a um paraíso perdido. E esse é um desejo quase religioso, é místico, né? O fundamento mais profundo mesmo das concepções de Marx, aquela intuição fundamental de que falava Bergson que devemos buscar nos filósofos, a intuição fundamental de Marx é uma intuição mística, religiosa, né, de natureza sobrenatural. É a busca de um retorno a uma boa origem. É a busca do retorno ao Jardim do Éden. É a busca do retorno ao paraíso perdido, né? E, a rigor, toda a filosofia dele, toda a obra filosófica, toda a obra política, né, a prática dele também, visavam esse propósito: conduzir a humanidade
a uma situação original, perdida. Em certo sentido, Marx, que é fruto do materialismo iluminista do século XVIII, Marx tem uma intuição filosófica profundamente anti-iluminista, irracionalista, uma intuição romântica até mesmo. Porque o que é o romantismo, filosoficamente falando? É o desejo do retorno à boa origem, é o desejo do retorno ao ponto de partida. Né? Do ponto de vista mais formal, o romantismo é isso. Né? É o retorno à boa origem das coisas, é o desejo do retorno ao paraíso perdido. E o Marx tem essa chama, né, dentro de si, essa chama irracionalista, quase mística, que o move justamente por meio da proposta de uma revolução violenta, de uma revolução destruidora, como toda verdadeira revolução por meio da proposta de uma instituição de uma ditadura violentíssima do proletariado, em nome dos trabalhadores, promover esse retorno a um paraíso. Um retorno, em suma, a uma situação, né, a um lugar metafórico em que estaríamos todos novamente na mesma posição social. Haveria uma igualdade absoluta. Né? Uma igualdade estabelecida, enfim, pelo princípio da fraternidade, pelo princípio da união, pelo princípio, talvez, do reconhecimento de uma filiação, natural e também sobrenatural a algo superior. Né? Porque toda a igualdade precisa ser uma igualdade em relação a algo, submetida a um princípio de igualdade. E novamente chegamos aqui àquela posição de que falávamos no início da aula, de que muitos filósofos e muitos pensadores, né, quando de fato eles têm uma intuição fundamental, esses filósofos acabam buscando algo que poderia, por algumas pessoas, ser chamado Deus. Todavia, não se trata do Deus da religião, muito pelo contrário no caso de Marx, porque Marx era um ateu. Ele declarava-se ateu, fundou uma revista ateísta, inclusive, e considerava, não sem razão, né, não totalmente desprovido de razão, que a religião era um ópio, né, que a religião era uma forma de alienar o povo, era uma ideologia. Ele não estava totalmente desprovido de razão nisso, né? Dependendo do que se entende por religião. Agora, vejam o que ele queria: um retorno ao paraíso, um retorno social, material ao paraíso, né? E por meio do quê? De uma descoberta das leis de funcionamento da história, por uma descoberta de uma lei, né, que era baseada justamente na dialética de Hegel, de uma lei ou de um conjunto de leis que ultrapassavam a história e que constituíam o próprio processo de desenvolvimento histórico. Leis que não estavam dadas na materialidade, porque uma lei não é material.
Então, para Marx, tudo é material, mas a matéria está submetida a leis que não são materiais. A lei da dialética não é propriamente uma lei mecânica. E mais ainda, trata-se de uma busca dessas leis da história, que é uma busca mística também. Uma busca mística que, enfim, que corresponde ao desejo de conhecer o futuro e de interferir no futuro, né, por meio desse conhecimento. E aqui é muito interessante percebermos que essa concepção de Marx, essa busca de Marx, do esclarecimento das leis do funcionamento, leis mecânicas do funcionamento da história, essa busca de Marx produziu algumas consequências na própria cultura. É impossível não lembrarmos daquela famosa obra, ou daquelas obras, né, do universo, da fundação de Isaac Asimov. Vocês vão lembrar, vocês que leram. Em que é aquelas obras fantásticas, né, de Isaac Asimov, talvez a grande obra-prima da ficção científica, enfim, da literatura universal. O que aquilo se baseava? Se baseava na descoberta das leis da psicohistória por Ari Seldon. E o que seria essa psicohistória? Seria justamente a identificação das leis de desenvolvimento e transformação da própria sociedade. Era isso que Marx queria descobrir. Era isso, a rigor, que os jovens hegelianos queriam descobrir. A psicohistória, né? Ou seja, eles queriam descobrir o processo dialético no qual os movimentos históricos se constituíam e se sucediam uns aos outros. E é muito interessante que o Seldon, na fundação, Hari Seldon, afirma que essas leis só funcionam quando tratamos de grandes massas de humanos, porque individualmente é impossível calcular o que uma pessoa vai fazer, né? Porque esse cálculo é estatístico. Agora, quando trata-se de grandes massas, e quanto maior a massa, e aqui no universo da Fundação são centenas de bilhões, sei lá, de habitantes no universo, sei lá, trilhões, nem sei mais. Então, torna-se possível calcular o movimento da história. É o princípio do cálculo do movimento browniano, né, das partículas num meio. Você não consegue identificar o movimento de uma partícula, mas você consegue identificar o movimento de uma quantidade muito grande de partículas. Você consegue identificar as tendências. E o Marx acreditava que podia identificar isso. Marx estava propondo-se a fazer uma espécie de psicohistória. Mas, novamente, isso é uma fantasia, né? Trata-se de duas fantasias de base do pensamento de Marx. Em primeiro lugar, essa fantasia do retorno à origem, né? Do retorno a uma vida em situação de igualdade, à la Rousseau. Em segundo lugar, trata-se da fantasia da possibilidade de descobrir as leis objetivas, dialéticas, do funcionamento da própria história. É claro, é possível identificar as linhas de força do desenvolvimento da história? Sim, mas sempre a partir da perspectiva do próprio historiador. É o que se diz. Quais são as causas da ascensão e da ruína de Roma? Cada historiador tem o seu próprio conjunto de causas. E todos os conjuntos de causas de todos os historiadores estão certos até certo ponto, né? Porque, a rigor, a compreensão da realidade se dá em função
da constituição natural, isto é, também transcendental, e da constituição cultural da mente individual do historiador. E é nesse sentido que nós podemos entender a própria história do mesmo modo que entendemos, né, a constituição dos juízos sintéticos a priori. E aqui retornamos a Kant e ao idealismo alemão, né, ao idealismo transcendental de Kant. A história é ao mesmo tempo, ou a interpretação da história é ao mesmo tempo subjetiva e universal. Por que subjetiva? Porque depende da vida particular daquela pessoa que interpreta, das circunstâncias, das menores circunstâncias às maiores, dos modelos que aquela pessoa apreendeu a partir, né, da sua experiência, do seu estudo. Mas e nesse sentido é subjetiva, a interpretação da história é subjetiva, mas é universal também. Por quê? Porque depende das formas a priori da intuição, que são as mesmas para todos os seres humanos, e depende das categorias a priori do entendimento, que são as mesmas para todos os seres humanos. Isto é, cada um vai interpretar a história de uma maneira. E o conjunto de todas as interpretações da história e dos processos históricos, né, é que dá justamente a totalidade do processo. Ninguém tem a interpretação correta. Isso não quer dizer que as interpretações sejam erradas, não. É que ninguém tem a interpretação correta. Porque todas as interpretações juntas constituem um todo. É o fenômeno da paralaxe. A partir do seu lugar, uma determinada disposição de formas, né, e de coisas, né, no espaço tem uma aparência. A partir de outro lugar, a aparência é diferente, mas trata-se do mesmo objeto, da mesma disposição, todavia a partir de diferentes perspectivas. E é o conjunto de todas as perspectivas que existem e que vão existir, que potencialmente poderiam existir, mas jamais existirão, né? Porque, enfim, a totalidade das perspectivas é indeterminada, e muitas potencialidades jamais serão realizadas. Então, esse conjunto todo que possibilita, teoricamente, a concepção de um processo histórico efetivo. Quando pensamos a partir de uma perspectiva limitada, como a de Marx, a partir de uma ideia de uma determinação de uma lei do funcionamento da história a partir da dialética hegeliana, transformada por meio de um materialismo, nós temos somente uma pequena parte da história, dos movimentos históricos sendo analisada. E é claro que ela vai estar certa, mas ela está incompleta. Assim como as outras perspectivas estão certas também, e estão incompletas. E o que falta ao Marx? O que faltou ao Marx para compreender isso? Faltou justamente aquilo que ele recusou ao integrar o grupo dos jovens hegelianos. Porque é muito curioso. Parece que em certos momentos do desenvolvimento histórico, do pensamento humano, da filosofia propriamente, nós alcançamos um limiar muitíssimo elevado, né? Nós somos capazes de um pensamento extraordinariamente rico, extraordinariamente poderoso. Isso aconteceu em Atenas. Mas, de repente, na geração seguinte, parece que tudo se perde. É o que aconteceu na passagem
do pensamento de Platão e de Aristóteles para os seus seguidores. Houve uma queda quase inexplicável. De repente, os seguidores de Platão e de Aristóteles não eram mais capazes de compreender a filosofia de Platão e Aristóteles. E de repente a filosofia que os seus seguidores produziam era de um nível filosófico baixíssimo em comparação ao dos seus professores. É algo muito extraordinário, é cíclico na história. E houve depois, sim, momentos de elevação. Por exemplo, com a filosofia de Plotino e de seu aluno Porfírio, né? Mas depois houve novamente a queda. E parece que isso aconteceu na Alemanha, na Prússia, com o pensamento de Kant, de Hegel, do idealismo alemão propriamente, e com a geração seguinte, que simplesmente não foi capaz de compreender o que eles estavam dizendo, né? E que abandonou o projeto de entendimento filosófico das condições transcendentais da própria realidade. E aí nós temos os jovens hegelianos que produzem uma filosofia que, em comparação àquela de seus professores, em comparação com aquela de Kant da década de 1780 e de Hegel do início do século XIX, é uma filosofia rasteira, uma filosofia que não pensa. Porque a rigor nós estamos diante justamente disso. De uma filosofia que recusa o próprio pensamento e recusa explicitamente. Quando Marx recusa a filosofia e se declara um antifilósofo, né, ele o faz justamente porque ele parece ser incapaz de alcançar a filosofia de seus predecessores. E ele se torna, a rigor, um escritor político. Movido por uma intuição filosófica romântica, mas não tem consciência disso. E mais, ele é incapaz de pensar justamente naquilo que já Aristóteles havia percebido e que foi reforçado com o idealismo transcendental de Kant. Que toda proposta de compreensão da realidade é limitada. E que para compreendermos a totalidade da realidade, precisamos nos posicionar num plano metafísico. E aí é justamente isso que fez Hegel, né? E é justamente isso que havia feito Kant, e é justamente isso que havia feito Leibniz, que foi o verdadeiro pai do idealismo alemão. Em outras palavras, o processo do desenvolvimento da consciência e da própria história somente pode ser compreendido a partir da visão do absoluto. Retire-se o absoluto e o que resta é a fantasia. Muito bem, fiquemos por aqui. Muito obrigado por estarem assistindo a nossa 111ª aula do curso de Filosofia. A partir da próxima aula teremos algumas semanas em que veremos os pensadores, os filósofos propriamente originários na filosofia brasileira. Veremos a origem da filosofia propriamente brasileira, que, claro, é influenciada, profundamente influenciada pela filosofia europeia, muito especialmente pela filosofia alemã, como veremos, por Hegel, né? E que dá origem ao modo especificamente brasileiro
de pensar a cultura, a sociedade, a política, o espírito. Muito obrigado e uma excelente semana a todos.